Bom, super bom dia a todas, a todos. Não precisa falar do prazer que está aqui, agradecer ao CEAP pelo convite, Luiz, Carlos. A gente vem dialogando já há um tempo e é muito bom poder estar aqui hoje nesse diálogo e, enfim, tantos pares, Paula, Carla. Carla já falou, né, da trajetória dela, né, na interface com o GIF, com o IDES, com esse campo no país. A Paula e o IDES têm sido sempre parceiros também muito próximos nessa nossa caminhada. Então, a alegria é muito grande estar aqui. E eu vou, muito rapidamente, trazer alguns highlights aqui, key facts, do censo do GIF, né, muito mais para trazer o panorama, e aí tentar, Carla, dialogar um pouco com como é que a gente vê um ponto em que estamos hoje, o que isso nos conta, e abrir um pouquinho o plano para a gente pensar em percurso cumprido e desafios, oportunidades à frente, né? Mas, rapidamente aqui, né, para ter isso do panorama, o censo GIF é o principal esforço de produção de conhecimento, de dados, de informação sobre o setor que a gente mantém lá no GIF. Talvez a principal referência para um olhar sobre o campo de investimento social privado no país, né? Ele acontece a cada 2 anos, essa já é a 8ª edição, então tem uma série histórica também já bastante rica e nos conta um pouco tanto do nosso percurso quanto do ponto que estamos, do ponto de vista de grandes números, né? Então, trazer aqui alguns deles, muito mais para situar-nos, né, nessa chave de Key Facts. Ele, obviamente, está disponível na íntegra, todos os dados, informações, as análises, no site do GIF. Aliás, vou aproveitar aqui no início, não só está disponível, como a gente está, nesse momento, com uma chamada aberta para a produção de artigos, de análises, dialogando com o censo e com outras bases de dados, de informações disponíveis sobre o setor no país, né, com a pesquisa Doação Brasil, que é realizada pelo IDES, com o BISC, né, o Benchmark de Investimento Social Privado, aí com foco no investimento empresarial, que é feita pela Comunitas, né, com o mapa das OSCs, do IPE. Ontem tivemos aqui na Fundação Getúlio Vargas, fizemos aqui o lançamento do mapa, da edição nova do mapa, aqui em São Paulo. Então, até o dia 9 de setembro, quem tiver interesse, quem produz também com olhar acadêmico sobre o assunto, super convidados, convidadas, para dar uma olhada lá no site e, eventualmente, apresentar lá um artigo para esse diálogo com o censo. Mas temos lá no site os dados inteiros e as análises, e um panorama breve, né? O GIF tem hoje 141 institutos, fundações familiares, independentes ou empresariais que são associados, né? Então, um universo amplo aí de organizações que atuam com temas diversos. Desses, 116 responderam o censo, dialogando com dados de 2016. Acho que o Germano mencionou isso aqui de manhã, né? O volume total de investimentos desses 116 atores no ano de 2016 foi de 2,9 bilhões, que é um número significativo, né? 25% dos respondentes têm orçamentos de ao menos 20 milhões, então você tem ali um perfil bom dentro desse universo de instituições de porte bastante grande, e aí um degradê de tamanhos variados também, né? Mas 1/4 deles gerem pelo menos mais 20 milhões ou mais por ano, né? Então é um número significativo. Vale uma observação, no entanto, pela primeira vez na série histórica, esse número cai em relação à edição anterior do censo, né? E, enfim, a gente já esperava isso, porque não é novidade para ninguém que não só esse número, mas outros números de indicadores econômicos caíram no Brasil de forma significativa nesses últimos anos. Então, tem um rebatimento, principalmente no caso das instituições empresariais, que muitas vezes têm seus orçamentos atrelados, vinculados ao fluxo de caixa, de faturamento ou de lucro das suas mantenedoras, né? As familiares são um pouquinho menos expostas a essa flutuação, né? Mas a gente tem aí, portanto, um cenário de uma queda de 15% em relação a 2 anos atrás. Portanto, um desafio de retomar, que é o desafio do país, né? Metade dos respondentes são institutos e fundações empresariais, né? E outros 15% são empresas que mantêm diretamente políticas de investimento sem a criação de um instituto próprio. Então, a gente tem aí cerca de 2/3 dos atores vinculados a empresas mantenedoras e o outro terço composto por instituições familiares, mantidas por indivíduos ou famílias, ou independentes, que contam com fundos patrimoniais originários ou reúnem recursos de fontes diversas para a sua atuação, para alocá-los em causas diversas. Aqui a gente não tem uma distribuição dos recursos, em que regiões do país cada um deles atua. 77% atua no Sudeste, né? 49% no Nordeste. A gente tem uma distribuição aí muito concentrada no Sudeste, mas também, por outro lado, razoavelmente distribuída pelo país, né?
A maior parte dos recursos vem de doações das empresas mantenedoras, consistente com o que eu acabei de falar sobre as empresas, ou de fundos patrimoniais. Aí tem um breve panorama, não vou ler tudo para não consumir aqui o tempo todo na apresentação. A gente tem um uso relativo não significativo de incentivos fiscais, que é daqueles 2,9, quase 3 bilhões, 400 milhões são recursos alocados por meio de incentivos fiscais, né? Os outros 2,5 bi são recursos próprios que são alocados pelas instituições, então é um volume significativo de recursos próprios, né? Aqui a distribuição temática, de novo, não olha, 84% vão para a educação, em que áreas você atua, a pergunta. Então, você pode responder mais de uma, né? 84% dos respondentes mantêm alguma atuação na área de educação, claramente a área temática focal do setor, e tem sido assim desde sempre, né? Depois a gente tem ali um bloco, vai se distribuindo, formação de jovens para o trabalho ou para a cidadania, cultura e artes. Ali uma coisa relevante, né? Apoio à gestão de organizações da sociedade civil com um componente significativo e um arco de temas que a gente vai dialogando aí na sequência, né? Então, essa distribuição. Aqui um perfil de doação, né? A maior parte dos atores, você tem ali 84%, ou mantém seus projetos próprios, são fundações operacionais, né, não atuam como doadoras de recursos, né, 43% predominantemente executam, 41% fazem ambos, tem uma coisa mista, né, executam programas próprios e também fazem doações a outras organizações, somente 16% tem um perfil predominantemente, essencialmente doador, né. Então, a gente tem um perfil claramente, também tem sido assim ao longo do tempo no país, de instituições operacionais. No quadro anterior de temas, quando a gente compara com os dados do Foundation Center, com dados de fundações americanas, a distribuição dos temas é bem similar, né? Aqui, ao contrário, é até mais que invertido, né? Se olhar para o perfil da filantropia americana, você vai ter ali quase 90% dos atores, essencialmente, fazem grant-making, fazem doações, o operacional é bastante minoritário, a gente tem um perfil inverso, né? E aqui uma distribuição de respostas, a gente tem provocado os atores sobre um olhar de apoio a organizações da sociedade civil. Cresce bastante no último censo uma resposta em torno do interesse, da disposição de aprofundar a parceria e a ação de grant-making, de doações para a sociedade civil. Então, esse é claramente um tema hoje de reflexão no setor, né? E aí, bom, aqui a gente tem um panorama acho que permite enxergar um pouco de grandes números e um pouco de eixos, e eu queria seguir aqui na fala, tentando colocar isso em contexto, dialogando muito com esse chamado aqui da gente falar onde é que estamos hoje, né? Porque é o chamado dessa mesa, e acho que porque é muito inevitável que seja um chamado também deste momento do país. Eu conversava agora no intervalo com o Maurício, lá do Plano CDL, sobre um livro novo que eles estão finalizando, né, e que chama atenção para a evolução de indicadores diversos no país ao longo das últimas décadas, e basicamente vai na contracorrente, ou quase num argumento que é contraintuitivo nesse momento do país, que é chamar atenção para o quanto acumulamos e avançamos, né, virtualmente em qualquer set de indicadores temáticos, não em todos, né, mas na grande maioria deles, se a gente olhar saúde, educação, renda, desenvolvimento humano, etc., né, você tem uma curva, e pegar ali de 1980 para cá, né, um acúmulo bastante notável, né? E a gente dialogava sobre esse contexto do país, que é um contexto que hoje está nesse momento de, né, estamos ladeira abaixo, devorados, eu brinco que a gente voltou, pelo menos depois do 7-1, né, a coisa do inútil, a gente somos inútil, a gente está de novo nesse mood, né? E de um chamado para que a gente consiga fazer uma leitura equilibrada, tanto de onde estamos, né, do que foi possível acumular, como sociedade, como coletividade, quanto dos nossos desafios, dos limites desse acúmulo. O 10º Congresso do GIF, que a gente teve agora em abril, ele não por acaso se colocou nessa chave, né, a gente dizia 10º Congresso do GIF, Brasil, Democracia e Desenvolvimento Sustentável, né, dentro desse contexto. Este ano não é só o 10º Congresso do GIF, e não só é um ano-chave do ponto de vista do debate da definição de rumos futuros para o país, mas também é um ano que marca os 30 anos da Constituição de 88, portanto, 30 anos de experiência democrática no país, né? E a gente dizia, o GIF, não por coincidência, ele surge institucionalmente, ele se formaliza em 1995, né? Mas ele surge como grupo informal em 1989, leva esse nome, Grupo Institutos Fundações, por isso que ele nasce como um grupo de troca, de diálogo, né? Quando a gente diz não por coincidência, como vários outros atores na sociedade brasileira, né,
na sociedade civil como um todo, no campo de ação cidadã como um todo, e também no âmbito de responsabilidade, de engajamento social empresarial, né? O Instituto Edson também nasce nos anos 90, outros atores trazendo a agenda de responsabilidade, sustentabilidade se colocam naquele momento, né? Que era um momento, de fato, foi um momento importante de expansão do campo de ação coletiva, do campo de ação cidadã no país, e de esforços de qualificação dele, né? A gente, naquele momento, não só, aí pensando no âmbito do setor privado, se coloca a bandeira, a agenda da responsabilidade social e ambiental e empresarial, né? No campo da cidadania, é um momento muito forte de convocação para o engajamento e para a formação de organizações, a gente adensar o nosso tecido de ação coletiva, de ação cidadã, dentro daquele contexto de construção democrática, né? E o GIF nasce no diapasão dessas duas vertentes, e também com um chamado que para além da gente aprofundar o engajamento e ter tecidos mais orgânicos, forma mais orgânica, estruturada de atuação, a gente também tem uma atuação qualificada, orientada a resultados. Quer dizer, a própria adoção do termo investimento social privado, né, naquele momento, distinguindo da ideia classicamente consolidada entre nós, não na experiência internacional, etc., mas a ideia de filantropia como algo que se move simplesmente por boas intenções, né, nasce no contexto que, olha, a boa intenção é obviamente fundamental, né, todos nós temos que buscar fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para a coletividade, mas ela não é suficiente, né? Esses recursos, essas energias, serão muito melhor alocados se forem guiados por um princípio de buscar efetividade, de buscar qualidade na ação, de buscar resultados, de buscar formas de gerar um impacto mais distribuído, mais sistêmico, mais disseminado em escala, né? Isso era, né, Carla, a bandeira fundamental, acho que o grande drive do esforço naquele momento. E a gente faz um progresso imenso nas duas chaves, tanto de expansão, esses números, a própria existência dessa rede de fundações de estudos do GIF, de outros que não são associados ao GIF, na grande maioria dos atores, não pré-existem àquele momento, né? São atores que surgem, nascem, se colocam ao longo desse tempo. Então, a própria existência deles já conta do êxito no expandir do nosso campo de ação coletiva nesse setor, nesse segmento. A gente poderia aqui falar de como isso se dá também na sociedade civil como um todo, né? E internalizando, né, esses compromissos com resultados, com a ideia de investimento, né? Não é só fazer ação, mas a ideia de buscar algo que possa gerar retorno. Isso também vira um pouco lugar comum no nosso dia a dia. Tem muitos desafios, a gente conseguindo traduzir isso na prática, perseguir, mensurar. Esse é o nosso desafio incremental permanente, né? Mas a gente faz isso, né? E faz isso num contexto dialogando, como só voltando aqui ao início, o que eu falava da conversa com o Maurício no intervalo, né? Em que isso acontece também em outros campos da sociedade civil como um todo, né? E que se reflete em conquistas importantes nas nossas agendas. Quer dizer, se a gente olhar para o nosso ambiente de saúde e educação, ele está muito longe do ideal, né? Mas se a gente colocar em perspectiva, né, Germano, tentar envolvido com essas temáticas, tirar uma fotografia ali do início dos anos 80, né, a gente foi capaz de produzir muitos avanços que são função, a meu ver, e acho que é importante a gente sempre reconhecer isso, dessa capacidade de adensamento, de articulação, de tessitura nas várias ações do cotidiano que vão compondo uma teia mais rica, mais densa, produzindo conhecimento, tanto de esforços que são da sociedade brasileira como um todo, né? Eles não pertencem a ninguém, eles são o que no fim do dia, quando a maré baixa, como coletividade a gente conseguiu produzir. Bom, essa é a parte boa da história, né? Eu não preciso aqui dedicar a parte do tempo que ainda tenho para falar do quanto essa história pode ser contada também em torno de limites, né? O quanto avançamos, falava com a Carla anteontem, a gente tem estado junto essa semana em vários espaços estimulantes, né? Sobre o quão, a gente teve semana passada um evento da rede de negócio de impacto do GIF, que foi lá no Jardim Ângela, com o pessoal da banca, que tem apoiado e funcionado como aceleradora de iniciativas de empreendedorismo ali na região da Zona Sul de São Paulo, e a gente dialogava sobre, de um lado, como há avanço importante, de outro, como os nossos padrões de desigualdade seguem quase inalterados, né? Como, ainda que se eu olhar com um zoom in eu vou ver avanços, se eu olhar para a estrutura geral, é bastante inquietante a sensação de que, bom, nesse ritmo, em 200 anos, a gente vai estar mais ou menos perto de onde a gente gostaria, né? Então, eu poderia contar dessa forma, no plano institucional também, o quanto a gente tem aí de desmandos na nossa vida política, democrática, etc., né? Mas, para trazer aqui para a perspectiva incremental, né, acho que nesse plano macro, o grande chamado e desafio que a gente tem nesses próximos meses no país é conseguir fazer um balanço lúcido, equilibrado, até aqui viemos. Esses são desafios, vamos fazer um debate qualificado de quais são as respostas possíveis para esse desafio, quais são os trade-offs, quais são as opções, e produzir uma agenda que nos permita pegar o bastão e levar adiante. Esse é o desafio do país. Acho que, para nós, o que eu queria trazer é muito uma perspectiva
incremental, né? A gente tem situado ali o GIF como plataforma de fortalecimento do campo, pensando em 3 dimensões principais. A primeira é de um setor expandido, né? Mais atores, mais recursos, mais diversidade, mais pluralidade de atuação, né? Então, eu dizia, a própria existência dessa rede, todas as organizações, tudo que se cria nesse período conta do êxito. Por outro lado, né, Paulo, a gente sabe, estamos muito longe de ter na sociedade brasileira, primeiro, a cultura de doação disseminada e enraizada, quer dizer, todos os 200 milhões de brasileiros e brasileiras tendo isso como uma prática cotidiana, fazendo esse papel, a gente tem um largo caminho para percorrer nisso, quanto instituições, famílias com mais recursos e empresas também com a cultura da contribuição para a coletividade disseminada como algo universalizado, do devolver a coletividade como algo enraizado na nossa cultura. Então, temos feito um trabalho muito grande com IDES, com outros parceiros que estão aqui em torno do movimento de cultura e doação, de promoção disso, que a gente tem muito espaço para expandir, e também para diversificar, né? Quando a gente olha aquele arco temático de perfis, né? Além de que a gente pode ter mais atores, a gente pode ter mais instituições familiares, a gente pode ter mais instituições independentes, fundos de caráter comunitário, de caráter temático, agregando recursos desses vários doadores, distribuindo de maneira efetiva, quer dizer, tem um ambiente, tem um ecossistema que pode ser mais rico e mais biodiverso do que a gente já conseguiu construí-lo, e é natural que seja assim. Aqui realmente é uma trilha incremental, não tem como ser diferente. Você não, no ecossistema, uma floresta não nasce do dia para a noite, ela vai se fazendo, né? Mas a gente promover esse enriquecimento, essa diversidade de perfis, de caráter das organizações, de temas de engajamento, né, é uma frente, acho que a gente tem bastante para dialogar sobre isso. E de disseminação dessa cultura e prática de doação como um todo. Depois, eu dizia, a gente avançou muito na perspectiva de investimento, de buscar resultados, né, mas temos ainda desafios importantes. Alguns, eu acho que são contínuos, né, de ter boa gestão, a gente ter boa processo de planejamento, de avaliação das ações, internalizar, distribuir, disseminar essa cultura e essas capacidades num arco institucional. Isso é, né, tarefa contínua de desenvolvimento e de qualificação. Todos nós aqui e todas nós aqui nos dedicamos a isso no dia a dia. Então, acho que a gente fez muito progresso. Será sempre um desafio permanente, né? Aqui é sempre a utopia está no horizonte. Você vai caminhando, ela vai movendo para frente e é assim que você desenvolve, quando você vai subindo degraus, né? Mas, para além disso, que é incremental, eu acho que tem algumas fronteiras que nos desafiam. Uma delas é essa, acho que a principal, na verdade, né, da capacidade de trabalhar articulado, de trabalhar em parceria, de trabalhar somando e ajudando a adensar esse tecido na sociedade civil, né? Eu falava dessa clivagem de mover da boa intenção para uma boa intenção guiada por boa prática, por buscar efetividade, por qualidade, né? Isso já é um passo, mas se eu ficar só nisso, né, eu ainda vou ter coisa bom. Eu vou fazer aqui o meu projeto dentro do meu espaço de atuação, ele vai ser bem sucedido, ele vai ser uma contribuição para a coisa mais geral, mas ele vai ter muito baixa capacidade de irradiação e muito provavelmente de sustentabilidade, né? Do ponto de vista da sustentabilidade, ele está aqui atrelado a mim. Se um dia eu não tiver mais condições de fazer isso, eu não quiser, ele vai acabar. A gente sabe o quanto isso acontece com frequência. Então, isso dialoga de maneira, digamos, subótima na perspectiva do enraizamento da sustentabilidade e também é uma contribuição mais bom. O nosso desafio é muito maior. Por mais recursos e capacidades que eu tenha, a contribuição que eu puder dar, eu posso conseguir atender X pessoas, etc. Isso ainda será uma gota no oceano, né? Como é que isso, o Germano falava aqui mais cedo de laboratório, né, se conecta com o espaço da sociedade civil, com atores que estão trabalhando com outros atores, e aquele conhecimento, aquela prática pode se disseminar entre esses vários atores, se conecta com o desenho, com a formulação de política pública, aqui no sentido mais amplo, não é simplesmente eu vou fazer uma parceria com a prefeitura A, B ou C, é também isso, né? Mas é alimentar o nosso repositório de soluções e de práticas de gestão, de políticas de soluções públicas no país como um todo. Como é que se conecta nesse sentido? E, ao fazer isso, tem condições também de irradiar-se com muito mais vigor. E, no fim do dia, não só dialoga com o impacto direto daquilo que eu fiz, que é muito relevante, né, mas dá uma contribuição para isso que eu chamaria desse adensamento do tecido de ação coletiva, né? Eu vou ter capacidades que se distribuem, eu vou subir a barra de capacidade de repertório de todo mundo ao meu redor e potencialmente gerar contribuição para que isso aconteça no nosso repositório de soluções. Acho que esse é um mindset uma prática que a gente pode avançar bastante, pensando com investimento, pensando em cotização e investimentos, estruturas de fundos, modelos de doação, de parcerias com organizações na sociedade civil como um todo, né, trabalhos em parceria com a gestão pública. Nada disso é novo, é inédito. Estou falando de coisas que a gente não lida com ao longo desses anos todos, né, mas acho que a gente tem aqui uma fronteira, um espaço muito grande para
avançar nisso em prática. No dia a dia tem sido uma prática e um debate recorrente em várias frentes. Acabamos de criar uma RT sobre gestão de grant making, que é basicamente sobre isso, né? Como é que a gente faz isso mais e melhor, né? Vários espaços discutindo ação em rede, parceria, mas acho que aqui a gente tem uma fronteira. E, por fim, terminando, né, eu falei aqui de expansão, de diversificação do setor, falei de qualificação, de boas práticas, né? Acho que tem um desafio que também é permanente, como é que a gente aprofunda a nossa conexão com a agenda pública e a esfera pública da sociedade brasileira como um todo. Tem a ver com o que eu acabei de falar, né? É a nossa contribuição, né? O Congresso traz esse debate, bom, o país está desafiado a isso, tivemos um papel nesses 30 anos, qual é o nosso papel nos próximos, digamos, 30 anos? Né? Como é que a gente atualiza também a nossa agenda e a nossa contribuição? Né? E acho que esse é um momento que nos desafia muito a isso. Né? A gente vem pensando ali no arco temático, primeiro com o espaço, começando um projeto na área de educação, que basicamente tenta se conectar com a atualização de focos estratégicos, de articulação entre as várias fundações, para que a gente possa ter um impacto coletivo como setor maior no debate de políticas públicas na área de educação, uma interface qualificada com outros atores do campo, com educadores, com gestores públicos, com a sociedade civil, com a academia, com os sindicatos. Né? Isso vale para a educação, vale para a cultura, vale para a juventude, para a saúde, são temas que a gente atua, mas esse chamado, vem cá, dentro desse momento do país, que é um momento de transição entre ciclos, né? Como é que a gente atualiza a agenda é chave, e um outro que a gente começou, até brincando internamente, chamando de o que o investimento social privado no país pode fazer por 2 pontos, né? Temas que são centrais para a sociedade brasileira, que são centrais na agenda contemporânea também, quando a gente pensa nos ODS, e nos quais a nossa atuação relativa é menor. Então, como é que a gente dialoga mais, por exemplo, com as agendas de diversidade racial, de gênero e todas as demais? Como é que a gente dialoga mais com a agenda ambiental, de mudança climática, de acesso à distribuição de água, de energia, de recursos naturais, com a pauta urbana, né? A gente tem todo o desafio da agenda urbana no país, de política urbana, de mobilidade, de segurança, né? Com a agenda de produção de ciência, de inovação no país, é algo que em outros países é muito presente no âmbito da filantropia, né? Aqui a gente tem isso muito pouco desenvolvido, né? Migrações, outros temas contemporâneos que começam a tocar. Então, a gente desenhou ali um arco de temas e temos em cada um deles costurado mesas com fundações que têm algum engajamento com o tema, com atores na sociedade civil, na academia, que tem um papel de referência nele, para que a gente possa produzir materiais e ideias que apontem caminhos para esse aprofundamento. Então, acho que uma terceira frente de adensamento, além de uma articulação aprofundada com a sociedade civil como um todo, né? E eu gosto sempre, só antes de fechar, de dizer isso, né? A gente tem, muitas vezes, o hábito de falar em fundações, o campo de filantropia, de investimento social privado e a sociedade civil, como a gente tem o hábito de falar em Brasil e América Latina, né? Como se uma coisa não fosse parte da outra. Quer dizer, pensarmos como parte desse tecido mais amplo e nos interconectarmos dentro dele de maneira adensada, aprofundada, né? Nessa perspectiva de que tudo isso somado produz a teia que nos permite avançar como país, como coletividade, né? E, de outro lado, atualizarmos a nossa conexão com a agenda de desafios da pauta pública do país, naquilo que já estamos nos articulando e produzindo uma agenda que nos permita mover uma etapa nova para frente, e naquilo que estamos menos, encontrando caminhos e formas para estar mais. Acho que isso reconecta com aquilo que eu falava no início, de expandir, de termos todos que podem somar recursos fazendo isso, e acho que assim a gente tem aqui uma boa trilha para avançar. Então, dentro dessas chaves, seguimos aqui o diálogo, agradecer de novo e passar aqui de volta para a Carla. Obrigado, gente.